irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Eu vou estar lendo aqui em Mateus, capítulo 8, e versículo 23. Aleluia. Glórias a Deus. Vou estar lendo para não estar tomando muito tempo, amém? Não sou pregadora, irmãos. Eu falo que hoje eu vim trazer uma pequena reflexão para a minha vida e para a sua vida, tá? Não sou preleitora de mim, eu não tenho nada. Mas eu creio que o Senhor é aquele que já se faz presente sobre este lugar e vai falar comigo, com a minha vida e com a sua vida, amém? Mateus 8, capítulo 8, versículo 23. Eu vou ler o tema que vai falar assim: Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram, acordaram, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande bonança. E maravilhasse os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Eu vou estar lendo mais uma vez, repetindo o versículo 27, que vai nos dizer: e maravilhassem os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? A igreja pode tomar os seus assentos. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Esse é o nosso Deus. Aleluia. Essa passagem vai nos falar que, vamos lembrar que os discípulos se tornaram grandes homens de Deus. Ou seja, ali estavam os apóstolos do Senhor, que eram os discípulos, né? E os discípulos depois se tornaram apóstolos do Senhor. Então nós vemos que não são qualquer pessoas que estão ali no barco com o Senhor. São os discípulos do Senhor. São os apóstolos, são pessoas que andaram a caminhada com o Senhor e viram o Senhor fazer vários milagres. Então, sabemos que não são qualquer tipo de pessoas, são os apóstolos do Senhor que se encontram no barco com Ele. A primeira coisa que Jesus vai nos ensinar, que o fato de que Jesus estava ali naquele barco, ou seja, Jesus está em nossas vidas, não vai nos ausentar de nenhum problema, porque Jesus estava no barco. Não significa que porque Jesus estava no barco, que Ele não iria deixar a tempestade acontecer. Na minha vida e na sua vida não vai ser diferente. Não significa que nós servimos ao Senhor, que a tempestade nas nossas vidas elas não vai chegar. Ela vai chegar. Muitas das vezes, infelizmente, ela vai chegar. E muitas das vezes passamos pelas tempestades e pelas dificuldades das nossas vidas por dois motivos. Um motivo pelo fato da gente fazer escolhas erradas, né? E tem outros motivos que nós passamos pela tempestade porque Jesus permite muitas das vezes a tempestade chegar nas nossas vidas. Mas porque Jesus permite essa tempestade chegar? Para que muitas das vezes a gente venhamos se achegar aos pés do Senhor, né? Para que muitas das vezes a gente venha ver e ter a confiança que estamos com o Senhor. Porque a tempestade ela vai chegar, irmão. Ela chega na minha vida, ela chega na sua vida. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando hoje. Eu não sei o que é que tem te afligido. Mas o Senhor fala que a tempestade ela vai chegar e ela vai ser cessada. No tempo e na hora certa do Senhor, ela vai ser cessada. Ela vai ser cessada. Muitas das vezes a tempestade chega nas nossas vidas para a gente ver aonde está a nossa fé. Aonde está a nossa confiança. A nossa confiança está onde? Será que está na força dos nossos braços? Será que está nas forças das nossas pernas? Ou está nos nossos joelhos quando a gente clama, quando a gente vai orar e falar: Senhor, nos ajuda. Essa tempestade eu não estou mais aguentando. Senhor, me socorre, né? Me socorre. Igual ali vai falar que os discípulos estavam ali no barco
E mesmo assim, eles sabendo que Jesus estava ali com eles, Jesus estava dormindo, né? Aqui vai falar que o barco balançava para lá, balançava para cá, as ondas vinham e Jesus continuava dormindo. E os discípulos não faziam isso, os discípulos não ficavam dormindo. Eles sentiram medo. E isso faz parte, porque nós somos cristãos, mas não somos fortes, né? Muitas das vezes a gente sente medo. A tempestade vem e muitas das vezes a gente sente medo. A gente sente medo, porque não? Eu sou a super mulher, eu sou a super crente. Não tem super crente. Na hora da tempestade, quando ela chega na minha porta e na sua porta, nós tememos. E muitas das vezes a gente quer fazer conforme a gente quer. E muitas das vezes não é. Tem coisas que realmente, às vezes dá pra gente fazer, mas tem coisas que não dá. Às vezes o que dá pra gente fazer, o Senhor deixa a gente fazer. Mas quando Ele vê que tem algo que não dá pra mim e você fazer, Ele chega nas nossas vidas e Ele faz, porque Ele é Deus. Amém? E também vai nos dizer o quê? Aqui eu marquei que o que passamos na tempestade, muitas das vezes passamos no deserto, né? Passamos na nossa vida, muitas das vezes tem esses conflitos, né? Da gente, de altas e baixas. E muitas das vezes a gente se pergunta, meu Deus, o porquê que eu estou passando por isso? Né? Meu Deus, até quando que eu vou ficar nisso? Né? E muitas das vezes a gente tem que mudar o foco, né? E falar, Senhor, não tem um porquê. Me fala qual é o propósito de eu estar passando por essa tempestade. Me mostra qual é o propósito de eu passar por essa tempestade. O que eu vou aprender eu passando por essa tempestade que eu tenho que passar. E o Senhor vai falar mais uma vez para mim e para a sua vida. Tem tempestade que Ele vai fazer a gente passar para Ele saber aonde está a nossa crença. Em quem que a gente está confiando. Será que estamos confiando realmente no Senhor? Será que eu e você estamos confiando no Senhor? Independente da sua tempestade que você tem passado, será que você tem colocado nas mãos do Senhor a sua tempestade? E tem falado, Senhor, estou aqui. E aí? O que eu faço? Porque se você conseguir agir, você vai na frente. Se você não conseguir, Ele vai tomar e vai falar, pode deixar que agora eu resolvo por você. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, assim, para que a gente possamos aprender que tem tempestade que vem nas nossas vidas, porque a gente escolhe, né? O Senhor muitas das vezes deixa dois caminhos pra gente. Tem o certo e tem o errado. Vai da gente, né? Saber qual é o caminho que a gente quer seguir. Se a gente conseguir seguir o caminho certo, glória a Deus e aleluia. Mas muitas das vezes as nossas vidas não é assim, né? Muitas das vezes a gente vai para um outro lado que não era para ir. E pela gente ir para aquele lado que não era para ir, vai vir a provação. Porque o Senhor nos ama, mas Ele também nos corrige, né? E Ele também muitas das vezes deixa a gente passar porque a gente fez aquela escolha. Se a gente fez aquela escolha que não era para ser feita, então a gente vai colher aquilo dali que a gente plantou. Né? Igual fala, a gente planta coisas boas, né? Planta coisas boas para você colher frutos bons. Mas se você plantar coisas ruins, infelizmente nós vamos colher coisas ruins também, né? Então, para que nessa noite, assim, a gente possa vir meditar nesse pequeno versículo, né? Nessa parte da tempestade. O que eu estou fazendo? Senhor, qual é a tempestade que eu tenho passado? Me ajuda, Senhor, nessa tempestade que eu tenho passado, porque uma coisa eu te falo, Jesus, Ele não dorme, Jesus, Ele te escuta. Ali como Jesus estava ali no barco dormindo e os seus discípulos falaram, né? Os discípulos falaram, vou ler aqui no 25 que vai falar, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando o Senhor, salva-nos, perecemos, falando, né? O Senhor dormindo, eles falando, salva-nos, Senhor, perecemos. E ali logo em seguida Jesus vai pegar e vai falar, levantou-se e repreendeu os ventos e o mar e fez a grande bonança. Então Jesus levantou e Ele repreendeu o mar, Ele repreendeu o vento, porque Ele é Deus, né? E ainda falou com os seus discípulos, né? Teve uma hora que Ele virou para os seus discípulos e falou assim, calma aí, irmãos.
e falou para os seus discípulos, perguntou-lhes então Jesus, por que são tímidos homens de pouca fé? Querendo dizer, aonde está a tua fé nessa hora? Né? Aonde está a tua fé? Porque os discípulos, os apóstolos, eles estavam ali com Jesus o tempo todo. Eles viram muitas maravilhas que Deus fez. E mesmo assim, na hora que veio aquela tempestade, na hora que aquele barco estava ali em tempo de naufragar, eles tiveram medo e acordaram Jesus. E Jesus nessa hora levantou e falou para eles, né? Homens de pouca fé. Aonde está a tua fé, né? Aonde está a minha e a tua fé na hora da tempestade? Aonde está a nossa fé? Em quem estamos alicerçados, né? Em quem nós estamos realmente alicerçados? Será que nós conhecemos verdadeiramente o Deus que nós servimos? Porque eu falo que o difícil não é ser crente, né? O difícil é se manter na presença. Esse é o difícil. O difícil não é falar, eu sou crente. O difícil é a gente se manter na presença do Senhor. O difícil é se manter na hora da tempestade. É se manter. Será que eu e você vamos murmurar na hora da tempestade? Quando a aflição bater na nossa porta, muitas das vezes que bate, será que eu e você vamos murmurar contra o nosso Deus? Ou a gente vai falar, Jesus, me socorre. Senhor, me socorre. Senhor, me socorre porque eu estou aqui. Porque muitas das vezes a gente anda com Jesus, mas a gente não conhece o Jesus que nós servimos. Muitas das vezes a gente está ali, o Jesus está do nosso lado, mas a gente prefere ir na porta do vizinho e contar o que tem acontecido sobre a minha casa e sobre a sua casa. E muitas das vezes Jesus está apenas ali, querendo ouvir a minha e a sua oração. Muitas das vezes o Senhor está esperando você no seu quarto. Entra dentro do seu quarto e fecha a porta e começa a falar com o Senhor. Porque muitas das vezes Ele deixa a tempestade acontecer nas nossas vidas para que nós possamos se achegar aos pés do Senhor. Porque muitas das vezes quando está muito fácil, quando estamos muito na bênção, né? Não todos, mas muitas das vezes quando a gente está na bênção, a gente esquece do nosso Jesus. A gente não sabe agradecer. Aí tem hora que Jesus fala assim, filha, eu estou sentindo a tua falta. Eu estou sentindo quando você falava comigo nas madrugadas. Na camandá, subida que a mandarábia, da camandarábia sou. Tenho eu sentido muitas das vezes a sua falta. Quando você falava comigo no momento da aflição, quando a aflição chegava sobre a sua porta, sobre a sua casa, e você se lembrava que eu era o seu Deus. Aleluia! E muitas das vezes a gente deixa o Senhor a desejar. Quantas vezes nós deixamos o Senhor a desejar? O Senhor nos dá 24 horas do dia. E muitas das vezes nós não tiramos nem 5 minutos para se prostrar, para falar para o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro o Senhor falou comigo, me corrigiu. Porque muitas das vezes nós mulheres temos tantos afazeres dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos trabalhos, e esquecemos de ao menos agradecer ao Senhor. Eu não falo só agradecer, obrigado Jesus, não. É ir ali naquele cantinho, no nosso quarto, ou naquele cantinho da sua intimidade, falar, Jesus, obrigado pelo mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela porta de emprego. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Não está do jeito que eu queria, mas eu sei que vai estar. Porque um dia o Senhor, Ele te fez uma promessa. E a promessa que Ele te fez, Ele vai cumprir. A promessa que Ele te fez. A promessa que Ele fez sobre a sua casa. De salvar a tua casa, de salvar a tua parentela. Ele fala que Ele vai cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Queira Satanás ou não, Ele vai cumprir. Porque Deus, Ele é Deus. Deus não é Deus de mentira. Deus não é Deus de promessas. Ele fala e Ele cumpre aquilo que Ele fala sobre as nossas vidas. Mas muitas das vezes Ele deixa a tempestade vir sobre as nossas vidas, para que possamos nos clamar, nos ajoelhar e ter a intimidade com o Senhor. Lembra daquele primeiro amor, quando eu e você tinha o primeiro amor, quando a gente se convertemos, que muitas das vezes a gente não queria sair de dentro da igreja, aleluia, que muitas das vezes até as nossas famílias reclamavam, porque a gente só queria saber de igreja. Tem um culto ali, eu tô dentro.
Tem uma vigília ali, eu estou dentro. Tem um monte ali, vamos. E muitas das vezes, hoje quando tem, nós colocamos como impedimento. Muitas das vezes colocamos como impedimento. Temos um culto ali hoje na casa do irmão, vamos lá ajudar o irmão está precisando de oração. Irmão, hoje eu não vou não, tenho muita coisa para fazer. E isso o Senhor tem chamado a minha atenção. Quantas vezes o Senhor tem nos dado a oportunidade, e muitas das vezes a gente tem corrido. E hoje possa ser a minha e a sua última oportunidade, porque a gente não sabe do nosso dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos. Nós não sabemos do nosso dia de amanhã. Então, para que possamos todos os dias agarrar a oportunidade que o Senhor nos dá, todos os dias tirar nem que for um pouquinho daquele tempo que a gente sabe que a gente tem tanta correria, mas pelo menos para conversar com o Senhor. Porque igual eu falo, não adianta a gente dizer que é crente, não adianta a gente dizer que a gente adora, né, que a gente serve Jesus, e se a gente nem conhece o Jesus que anda do nosso lado. A gente nem conhece muitas das vezes Jesus que anda do nosso lado, né? Eu falo que Jesus ele não mudou. Jesus ele é o mesmo de ontem, de hoje, sempre. Jesus é o mesmo que cura, é o mesmo que fez o morto ressuscitar, fez o cego enxergar. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós temos que ter todos os dias do nosso lado. Ter Jesus como um amigo, né? Ter Jesus como um amigo. No momento da dificuldade, no momento da alegria, no momento da bonança, no momento da prova, Jesus está aqui comigo. Jesus, eu estou passando, mas eu sei que na hora certa o Senhor vai fazer essa tempestade cessar. Senhor, eu estou passando, isso aqui que eu estou passando, Jesus, porque eu sei que eu fui naquele caminho e fiz o que não era para fazer. Então, infelizmente, eu vou colher aquilo que eu fiz ali atrás. Porque as nossas vidas é assim. Não tem, das mãos do Senhor, eu falo que da mão do homem a gente escapa, mas da mão de Jesus ninguém escapa. Nem eu nem você escapa das mãos do Senhor. Ninguém, não tem como alguém escapar das mãos do nosso Senhor. Há uma vez que a gente levanta a mão e fala: Jesus, eu te aceito. O Senhor nos agarra ali e tem a gente para o resto das nossas vidas. Ainda que muitas das vezes vai ter momentos que a gente, né, vai dar uma afastada, vai dar uma recuada, igual a irmã Val estava falando, né? Que os filhos estão assim, assim, assado. Mas o Senhor fala que quem te fez a promessa foi o Senhor, né? E é Ele que vai cumprir, né? O Senhor fala que pode demorar tempo, pode demorar anos, mas no tempo e na hora certa vai voltar, um por um, porque quem te fez a promessa foi o Senhor, né? É igual eu falo que os nossos filhos a gente tem que ensinar o caminho certo, né? Enquanto está pequenininho a gente leva, a gente vai empurrando, mas vai chegar uma hora que não vai adiantar. É só Deus e Ele, só Deus e Jesus que vai saber o que vai ser. A nossa parte a gente faz. Eu falo que a gente planta a semente no coraçãozinho deles, né? Sabe, mostra onde é o caminho. Mas infelizmente eles vão crescer. Eles vão crescer. Não tem como falar, vai ficar aqui pertinho. A gente queria, mas a verdade é que eles vão crescer. E quando eles crescer, o que vai ser? Só Jesus sabe. Só Jesus sabe. Mas o nosso papel de mãe a gente continua fazendo, clamando todos os dias pelos nossos filhos, orando todos os dias pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pedindo para Deus guardar, pedindo para Deus livrar, porque nós servimos um Deus de milagre, um Deus de maravilhas, um Deus de misericórdia, e Ele escuta as nossas orações, né? Na hora do momento o mais angustioso, eu falo que Deus ele ouve uma oração de uma mãe, né? Na aflição, igual a irmã Madalena estava falando, que clamou, orou e Deus poupou, né? Deus fez o milagre. E na minha e na sua vida não é diferente. Quando nós clamamos na hora da dificuldade, Jesus ele chega no barco. Jesus ele chega na minha vida e na sua vida e faz a tempestade se acalmar. Ele faz a tempestade ser cessada. Ele faz o vento acabar. Porque Jesus fez isso ali. E Jesus ele não mudou. Ele continua o mesmo. E Ele vai fazer na minha e na sua vida todas as vezes que for preciso. Desde quando for tempestades que Ele colocar. A gente tem que ter a convicção disso. Tempestades que é mandada por Deus, Ele chega e acalma. Mas tem tempestades que a gente faz ela acontecer. Aí é diferente.
Que aí a gente vai ter que agir do jeito que a gente consegue. Quando Ele vê que a gente não consegue mais, Ele tem de misericórdia e chega sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eu e você possamos descansar no Senhor. Para que eu e você possamos ter a confiança no Deus que eu e você servimos. Para que eu e você possamos descansar somente no Senhor. Para que possamos descansar e falar: Jesus, me mostra qual é o propósito. Me mostra qual é o propósito. Eu estou passando, mas tem que ter um propósito. E lá na frente a gente vai entender o porquê muitas das vezes a gente passou aquela tempestade. A gente vai entender o porquê a gente teve que passar. Porque muitas das vezes o Senhor permite a gente passar por tempestade sobre as nossas vidas, para que lá na frente a gente possamos testemunhar aquela tempestade. Porque muitas das vezes vai chegar um próximo, né, um irmão, uma pessoa que vai falar para você aquilo que você muitas das vezes nem imaginava ouvir, né? Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, e você vai falar: irmã, fique em paz, eu também passei. Eu passei e eu venci. E com você não vai ser diferente. Você vai passar e você vai vencer também essa tempestade, porque Jesus fez eu passar essa tempestade. Então fica em paz, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, independente da tempestade, descansa ao Senhor e clame a Ele. Descansa, mas descansa clamando. Descansa clamando ao Senhor. Descansa clamando, descansa tendo aquela intimidade com o Senhor. Porque o Senhor fala: volta a ter intimidade comigo como você tinha antes. Volta a ter aquela intimidade comigo como você tinha antes. Aquela intimidade que muitas das vezes Deus revelava para você coisas em sonhos. Que muitas das vezes você acordava e ficava: meu Deus, eu tive um sonho que eu não consigo explicar. Mas o Senhor fala muitas das vezes que aquele sonho foi Ele que te deu. Muitas das vezes Ele fala que foi Ele que te deu aquele sonho. Aquela coisa que quando você abria a Bíblia, assim, você já conseguia, falava: meu Deus, Deus está falando comigo aqui. Continua, volta a ter aquela intimidade com o Senhor, de abrir aquele hábito de pegar na Bíblia muitas das vezes. E hoje eu vou tirar um pouquinho do meu tempo e vou ver o que o Senhor tem para me dizer, porque eu falo que coisa boa é receber profecia, né? Mas eu falo que não tem profecia melhor e maior do que essa aqui, que é a palavra do Senhor. É bom quando o irmão vem até a gente e fala: ó, Jesus falou assim, 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 assado. E quando muitas das vezes Jesus se cala e fica no silêncio e não fala nada conosco. Quando muitas das vezes Jesus se cala e fica no silêncio, só esperando a gente pegar isso aqui que a gente tem e falar: eu quero falar com você tete a tete. Eu quero falar com você. Porque Jesus muitas das vezes faz isso. Jesus muitas das vezes não usa os vasos que a gente quer para falar conosco. Muitas das vezes Ele espera a gente se achegar até os pés dEle para Ele falar grandemente conosco. Muitas das vezes, né? Muitas das vezes a gente está atrás de uma resposta, atrás de um algo. Senhor, fala comigo. Senhor, hoje eu vou para o seu culto, mas fala comigo. Usa um vaso para falar comigo. E muitas das vezes a gente entra na igreja, a gente sai e Jesus não usou um vaso para falar conosco. Por quê? Ai, Jesus, será que eu estou tão no pecado que Jesus não fala comigo? Não, irmãos. Porque você tem a intimidade com o Senhor que você não sabe que você tem. Você tem intimidade com o Senhor e você não sabe a intimidade que você tem com Ele. Ele está esperando você lá no seu quarto, lá naquele cantinho que só você e Deus sabe, esperando você se achegar para Ele poder falar com você, para Ele mesmo poder falar grandemente com você, para falar sobre o seu coração, para falar com você, para falar aquilo que muitas das vezes a gente não quer ouvir. Porque a gente tem que estar preparado, né? Eu falo que muitas das vezes a gente quer ouvir algo do Senhor, mas muitas das vezes não é aquilo que o Senhor tem para dizer para nós. Muitas das vezes Deus quer dizer outra coisa para a gente. E a gente tem que ser maduros, sábios, para poder entender o sim de Deus e também para poder entender o não de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus, Ele é perfeito, né? Ele não chega atrasado. Eu falo que Jesus, Ele chega na hora e no tempo certo. Então, se Ele fala sim, é sim. Se Ele fala não, é não. E a gente tem que aceitar o não de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Eu só tenho até aqui. Não tenho muito, não vou passar de mim. Foi até aqui que Deus gerou o meu coração. Para que nessa noite eu e você possamos ser sábios. Para que eu e você possamos ter a convicção e a certeza
que independente da tempestade que eu e você esteja passando, Jesus ele vai chegar no meu e no seu barco. Amém? Eu vou estar lendo um louvor. Os irmãos que puderem se coloquem de pé.